Na indústria, a gente tem perigos, né? E esses perigos ocasionam riscos de acidente. Por exemplo, para ilustrar isso, o pessoal vindo de Maringá para cá, para Londrina, para o treinamento. Pegaram chuva na estrada, sim ou não? Não? Estava tranquilo. Mas vamos falar que estava chovendo ali na estrada. A chuva é um perigo. Por quê? Porque ela pode ocasionar o risco de um deslizamento que venha gerar um acidente. Então a chuva, se estiver chovendo ali, ela é um perigo. Um buraco na estrada é um perigo. Uma obra na estrada é um perigo. Tá? Todos esses perigos que existem, eles podem gerar riscos de acidente. Então a chuva pode gerar o risco de deslizamento, né? Aí esse deslizamento gerar um acidente. Um buraco na estrada pode gerar o risco de estourar um pneu e um capotamento. Então o buraco é um perigo que pode gerar um risco. Né? Uma obra também, né, mal sinalizada, por exemplo, pode gerar um risco de colisão, né, se o cara liberar os dois lados junto, tiver só uma pista. Então existem perigos ali dentro desse contexto e esses perigos, né, não tratados, eles geram riscos potenciais ali que pode vir a ser um acidente. Quando a gente pensa nisso, dentro da indústria, que tipo de perigos que vocês observam? Quem pode citar algum perigo que existe na indústria? Trabalho no telhado? Como que a gente poderia chamar esse perigo? Perigo de altura, por exemplo? É um perigo de altura, né, que pode gerar um risco de queda, vamos dizer assim. Trabalhar em altura pode gerar um risco de queda. Beleza, um perigo que tem na indústria. O que mais? Fio desencapado na máquina. Um fio desencapado, um perigo elétrico, né? Existe um perigo elétrico que pode gerar, se ele não for tratado, pode gerar um risco de choque elétrico. Né? Beleza. O que mais? Dente com empilhadeira, máquinas em movimento ali, né? Máquinas em movimento dentro da indústria são perigos, né? Pode gerar o risco do quê? De um atropelamento, né? Do impacto, do prensamento de uma pessoa contra uma parede, né? Então, esse perigo da empilhadeira se movimentando pode gerar um risco de acidente. Movimentação de carga também, né? O risco de queda da carga, né? Esmagando uma pessoa. Beleza. Aqui, eu coloquei os principais perigos ali, né? Claro que a gente tem mais, mas eu coloquei os principais perigos. Mecânicos, os perigos mecânicos tem tudo relação com o que há de movimento. Né? Então, todo movimento que há dentro de uma indústria é um perigo mecânico. Né? Você tem um cilindro se movimentando numa máquina, é um perigo mecânico. Ele é um risco ainda? Não, não é um risco ainda. Quando vai ser um risco? Quando alguém chegar lá perto dele. Agora está existindo um risco de esmagamento, né? Um perigo mecânico desprotegido ali e alguém chegou lá perto. Opa, agora tem o risco de alguém se esmagá-la. Então, existem perigos mecânicos. Movimentação de empilhadeira, um perigo mecânico. Então, existem vários perigos mecânicos dentro da indústria. Lembra que o mecânico está sempre associado a tudo aquilo que está em movimento dentro da indústria. Um motor girando, uma engrenagem exposta ali, né? É um perigo. Qual que é o risco? Se alguém chegar lá perto e não tiver uma proteção, a pessoa enroscar uma blusa, puxar, né? Então, aí existe o risco de enroscamento e isso pode gerar um acidente. Temos perigos mecânicos. Eletricidade. Temos eletricidade dentro da indústria? Temos. Então, se a gente tem eletricidade dentro da indústria, a gente tem esse perigo elétrico também. Né? E aí, ele não tratado, o perigo não tratado, como o nosso colega colocou, né, um cabo exposto, desencapado, gera um risco de acidente, ali, de choque elétrico. Beleza? Perigos térmicos, né? Todo lugar onde a gente tem coisas quentes, né, acima de 60 graus, ali, a gente já gera esse risco de queimaduras. Então, são perigos térmicos que a gente pode ter dentro da indústria. Ele não sinalizado, não isolado, pode gerar o risco de queimaduras. E ruído. Ruído também, né, é um perigo que existe na indústria, que não tratado, como que a gente trata? Né? A utilização de protetor auricular, né, ou então a gente faz uma isolação acústica ali na máquina, no equipamento, na fonte de ruído. Né, mas esse perigo não tratado, ele gera um risco de perda de audição. Né, ele gera um risco de queda, por quê? Porque o ruído pode afetar, né, o labirinto. Não sei, alguém tem labirintite aí? Já teve crise de labirintite? Se ouvir um ruído muito alto, pode inflamar o ouvido e dar tontura, e a pessoa desequilibrar e cair. Né? Imagina dentro de uma fábrica a pessoa desequilibrar e cair, né? Pode bater a cabeça em quinas, cair dentro de máquina e se machucar. Então, o ruído também é outro perigo importante aí que a gente vê dentro da indústria, né? Que você trata ou com isolação ou com equipamento de proteção. Tudo bem. Aí, esses perigos originam riscos. Né? Os principais relacionados ao perigo mecânico: esmagamento, né? E aí seja em máquina, seja em empilhadeira se movimentando contra a parede, um corte, né? Você pode ter uma serra lá dentro da indústria em movimento, você pode ter uma guilhotina em movimento,
enroscamento, né? Toda a engrenagem, polia, correia que está exposta ali pode enroscar. Impacto, né? Também ainda da empilhadeira em movimento. Perfuração, né? Perfuração, uma furadeira, por exemplo, né? O cara errou, furou a mão ali, né? Então tudo que a gente tem com movimento mecânico. E esse que é um pouquinho diferente, que é a ejeção de fluido sobre alta pressão. Que é isso, imagina que você tem uma mangueira hidráulica lá e você tem um óleo se movimentando ali numa pressão alta. Estourou essa mangueira, aquele óleo sai, é um tiro ali. Né? Tem um colega de trabalho que eu trabalhei faz um tempo que ele teve um acidente com isso, que o óleo saiu, né? Estourou uma mangueira ali, o óleo saiu, ele entrou aqui embaixo no braço dele e saiu aqui em cima. Até hoje ele tem uma cicatriz enorme, por pouco ele não perdeu esse braço, porque o óleo ficou muitos meses ali tratando, porque o óleo contaminou tudo aqui, né? Mas o óleo sob alta pressão é um risco considerável ali e a gente não está vendo, né? Que está dentro de uma mangueira, dentro de um tubo. Também a pneumática tem esse risco, o ar comprimido sob alta pressão. Ela é uma pressão muito menor, né? Ela não vai causar isso de furar o braço e sair em cima. Porém, uma mangueira de ar comprimido pode chicotear, pode acertar a cara de alguém, ou então aquele costume que o pessoal tinha de se limpar, né, com ar comprimido. Se apontar no ouvido é perigoso, se apontar no olho é perigoso, que são partes frágeis do corpo ali. E aí sim também pode gerar esse risco de acidente aí com fluido sobre alta pressão. Beleza? Então esses são os principais riscos que vêm do perigo mecânico. Risco elétricos agora. Você tem o contato direto com parte energizada, né? Como o nosso amigo colocou, você tem um fio descascado, eu estou lá, não sei se está energizado ou não estou vendo, a eletricidade a gente não vê. O cara vai lá, deixa eu pegar isso aqui para ver. Um choque, isso seria um contato direto. Mas temos também o contato indireto. O que seria o contato indireto? Vamos imaginar que toda essa mesa aqui, ela é uma estrutura metálica e que faz parte de uma máquina. Aí aqui nessa máquina tem um motor e ele tem o fio de energia dele. E aí esse fio desencapado encosta na carcaça dessa máquina. Aí chega um colaborador ali e rela na carcaça. Ele vai levar um choque, sim ou não? A eletricidade ela sempre procura um caminho, né, do maior potencial para o menor. Então, se a gente considerar que a terra, o piso é o zero, né, e aqui vamos dizer que é 220, 380, ela vai passar pelo nosso corpo e vai descer. Né? O que eu tenho que fazer para evitar isso? Para evitar que alguém leve um choque na carcaça da máquina por conta de uma falha? Aterramento. Por quê? Porque aí, ao invés de eu relar aqui e a eletricidade passar pelo meu corpo e descer, já vai ter um cabo ligando essa carcaça lá na terra. Né? A existência do corpo humano é mais ou menos uns 1500 ohm ali, um cabo é 0,0 alguma coisa, então é mais fácil a eletricidade ir pelo cabo do que pelo meu corpo, aí eu estou protegido, por isso que o aterramento tem que estar em dia ali também, né? Para eu evitar esse tipo de acidente ali. Aproximação de partes energizadas, aí a gente está falando de alta tensão, né? Aquelas transformadores, se não tiver devidamente isolado, né? Quando a gente vai ver a NR10, a gente vai ver que tem que ter aquele estudo do arco voltaico para determinar qual que é a zona de risco ali do transformador, ou seja, o quão próximo eu posso chegar dele sem que abra um arco e me acerte, porque a alta tensão, ela também quer fazer a mesma coisa, ela quer sair dali do polo e ir para a terra. Só que quando a tensão é muito alta, ela tem essa capacidade de romper o dielétrico do ar, ou seja, de fazer com que o ar conduza ela, que é igual o raio, né? O raio é isso, é uma tensão muito alta que vai da nuvem para o chão, né? E conduzida pelo ar. Então, se for, sei lá, um transformador 13.800 lá, ou às vezes tensões mais altas, 78.000 volts, que tem ali na entrada da fábrica, se eu chego muito perto, ele rompe esse dielétrico do ar, vem pelo ar mesmo, um arco, passa por mim e vai para a terra. E aí eu tenho esse risco, uma alta tensão dessa, ela pode causar queimaduras, pode com certeza levar ao óbito também, então é um risco bem grave ali, né, risco elétrico por alta tensão. E eletrostática. Quando que eu tenho eletrostática? Quando eu tenho, por exemplo, na indústria plástica, que faz aquelas bobinas, filme, né? Bobina enrolando, esticando, que gera atrito, isso gera a eletrostática. Né? Normalmente essas bobinas têm aquelas barras antistáticas para tirar isso. Né? É um risco muito grave, né, de acontecer um acidente mais fatal? Não, não é tanto, mas assim, dá um choque ali. Se você encostar e levar esse choque da descarga eletrostática também, né, pode até fazer mal ali na hora. Então é um risco também da eletrostática. Se a eletrostática é uma área classificada, pode ser isso também. Aí sim. Aí dentro de uma área classificada, onde você tem um risco de atmosfera explosiva, né, ou por gases ou por poeira, aquela fagulha da estática aí pode gerar explosão. Aí é problema. Né? Mas no colaborador ainda não é tão crítico. Agora dentro de uma área classificada aí já é problema. Beleza?
Algum ponto, pessoal, aqui na elétrica? E a parte de potencialização? A gente considera isso também? Do aterramento, você disse? Tem um aterramento, né? E a gente tem vários equipamentos próximos, com acionamentos independentes, cada um com seu motor. Né? A gente pode ter uma fuga de tensão que seja aterrada, mas em relação ao equipamento do lado, não. Ah, sim. Não, é que a malha de terra ou o sistema de aterramento escolhido ali para a empresa vai ter que prever essa possível diferença, né? Então você vai ter que fazer, ou você faz a malha de terra tornando tudo do mesmo potencial, ou você coloca a resistência de impedância ali na terra para não deixar acontecer essa fuga para a pessoa. Né? Normalmente se faz a equipotencialização de todas as máquinas, faz a malha de terra ali para estar tudo no mesmo potencial. Mas também, qualquer falha no aterramento que possa gerar essa diferença de tensão, a gente está expondo o colaborador a um risco ali. Beleza? Mais alguma dessa, pessoal? Tranquilos? Então vamos lá. Térmicos, né? Aqui, área classificada, que o nosso amigo comentou. Você tem térmicos por queimadura direto, e aí partes quentes, né? Máquinas, a indústria metalúrgica que trabalha com conformação, por exemplo, você aquece o metal, né, até que ele fique incandescente ali para você poder conformar. Tem todo esse risco de queimadura ali, né? Como que a gente resolve o risco de queimadura nesse sentido? Ou a máquina de plástico, que tem que derreter o plástico e tem a matriz ali que fica muito quente. Como que eu resolvo a queimadura? Tem como eu colocar uma porta, se eu abrir, esfriar de uma vez? Ela para a máquina, mas vamos dizer, uma parte que está a 300 graus ali, se eu abrir a porta, ela vai resfriar rápido? Não tem jeito, né? Então, a questão da parte quente, ou a gente isola ela, né? E o ideal é fazer essa isolação térmica para que não haja contato, que haja essa distância, né? Ou essa questão da porta, por exemplo, eu poderia colocar um monitor de temperatura, para quando o cara abrir, ele tem que esperar esfriar para destravar a porta, né? Ou também procedimento, utilização, por exemplo, o cara que trabalha na conformação, ele tem que estar ali movimentando, aí, utilização de EPIs, luvas adequadas, jaleco, né? Toda essa questão do procedimento para a gente trabalhar com essa parte, né, de altas temperaturas ali. E explosões em área classificada, que é o que o nosso amigo comentou. Quando você tem uma área classificada, o que é área classificada? É a área onde há, na atmosfera, alguma coisa que possa gerar o risco de explosão. O que é essa alguma coisa, né? Quando a gente pensa em explosão, o que eu preciso para ter fogo? Preciso da ignição, né, da faísca, eu preciso do combustível, né, e eu preciso do oxigênio. Então eu vou ter que ter alguma coisa para queimar, eu vou ter que ter uma faísca para gerar isso, eu preciso ter oxigênio. Então a área classificada é quando eu tenho, eu posso ter duas coisas, dois elementos ali, né, que são as poeiras explosivas. E aí eu tenho, por exemplo, em indústrias de grãos, eu não sei se vocês viram, tempos atrás na Cevale, uma explosão que teve lá, ganhou bastante a mídia aí, né? Lá é poeira explosiva, poeira suspensa da movimentação de grãos, elevadores, transportadores, correias, e aquela poeira do grão vai ficando suspensa ali, né? Se você acende um isqueiro naquela poeira, ela pega fogo muito rápido, e esse fogo muito rápido gera essa explosão. Ou então também gases, né? Se eu tenho indústria de plástico, por exemplo, que trabalha de impressão, né? Aquele exemplo da impressora ali, que trabalha com tintas e usa solvente, né? O cheiro do solvente fica no ar ali, né? Quer dizer, está evaporando aquele gás ali também, e aquilo também pode explodir ali. E aí, claro que cada área classificada, você faz um estudo, você vê qual que é o nível, você faz uma medição, né? Quando o pessoal vai fazer trabalho em espaço confinado, tem que fazer essa medição de gás também. Então, tudo isso você faz esse estudo para determinar qual que é o grau, né? A área classificada é uma outra formação inteira, né? Mas tem também, você categoriza a área classificada, você determina quais equipamentos você vai ter que utilizar, né? São sensores específicos para a área classificada. Então, é todo um sistema. Por exemplo, se você quiser usar um sensor, um interruptor, você aperta o interruptor ali, ele gera um arco na hora que você desliga a lâmpada, né? Na hora que você liga e desliga. Tanto que todo mundo já deve ter visto em filme, quando o pessoal quebrava uma lâmpada ali e abria o gás, né? Para o cara ligar e explodir. Então, o interruptor ele gera um arco, né? Todo componente elétrico na sua comutação vai gerar um arco. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso ou ter um invólucro, que eu deixo esse arco extinto ali dentro, e ele não tem como ter contato com o ar, onde está essa atmosfera explosiva, ou então eu utilizo um componente que chama isolador galvânico. O que é isso?
Eu trabalho com uma tensão tão baixa, uma corrente tão baixa que ele não permite gerar arco. Aí o meu sensor fica ligado nesse isolador, e esse isolador aciona um contator, aciona outra coisa que tiver que acionar ali. Né? Mas aí isso tudo vai do estudo de classificação de área, do projeto, do que eu tenho que fazer para evitar esse acidente. Mas também é outro tipo de risco térmico, né? Essa questão da queimadura. Beleza, gente? Até aqui tranquilo? Muito bem. Então, vamos seguindo aqui. Ruído, né, aquilo que eu havia comentado já, o problema de perda de audição no longo prazo ou de desequilíbrio, né, a pessoa cair ali dentro da fábrica por conta de uma inflamação no ouvido ali por um ruído muito excessivo, a utilização irregular do protetor auricular, né, ou também o protetor auricular, né, e aí a gente vai ver quando a gente faz um estudo de EPI, o protetor auricular lá no CA dele vai estar falando para quantos decibéis que ele consegue proteger o colaborador. Né, se a empresa fez a medição do nível de ruído na fábrica, ela está acima do que aquele protetor auricular pode suportar, quer dizer, vai dar problema de audição no colaborador. Ele tem que usar ou um protetor, né, que suporte mais, ou então você reduzir a exposição dele. Né, tem tantas X horas que ele pode permanecer naquele nível de ruído. Né. Ou então também você fazer uma isolação na máquina. Se o nível de ruído está muito alto, né, tem que se fazer essa isolação para resolver. Beleza? Outros riscos aí temos radiação, substância química, né, que aí são outros riscos mais específicos ali, mas que a gente não vai abordar tanto agora nesse momento. Tá bom? Então, primeira etapa da análise de risco, eu tenho que identificar quais os riscos que a minha máquina está oferecendo. E aí a gente já viu os principais aqui que a gente pode elencar quando a gente vai fazer uma análise de risco. Né? Agora, eu vou categorizar o risco. Por quê? Né? Tem máquina que o risco dela é mais grave, tem máquina que o risco é mais leve. Né? Mas como que eu determino isso? Eu tenho um método de categorização. E aí a gente pode ver esse método de categorização, ele é NBR 14153, né? Que é essa categoria de 1 a 4 ali. E temos também a metodologia HRN, que aí ele dá uma... 14153.